essa é a minha cultura de kefir de água e eu vim compartilhar algumas informações sobre a fermentação que eu fiz. Eu resolvi testar uma fermentação por 48 horas e com o dobro da quantidade de grãos. Então, em vez de utilizar uma colher para 250 ml, que eu tenho costume, eu utilizei 2 colheres de grãos para 250 ml e deixei fermentar por 48 horas. Então, eu mostro ali a colher uma impureza. Não chegou a formar um biofilme ou uma película, mas tem uma sujeirinha ali que se formou por essa fermentação em excesso. Então eu vou coar aí, peneirar os grãos para mostrar. Não houve diferença na aparência da cultura. Eu tinha iniciado com 2 colheres de grãos, aí na peneira tem quase 4, então um pouco mais de 3. Não mudou a aparência, mas o cheiro de azedo ficou bem acentuado, bem forte, fora ali as impurezas que foram agregando, se aglutinando ali, formando como se fossem umas partículazinhas maiores de sujeira do próprio açúcar mascavo. Eu estou utilizando o açúcar mascavo da marca União, ele é bem escuro, pelo menos esse lote que eu comprei ele está bem escuro, e ele tem um cheiro bem forte, bem terroso. Quando fermenta, eu observo que esse cheiro fica com um cheiro de azedo bem acentuado. Sai do que eu utilizava anteriormente, que era um cheiro mais de fermento de pão, de uva passa, para um cheiro bem mais azedo. Então, boa parte dos componentes de aroma do kefir de água vão derivar aí do meio de fermentação. Para essa nova fermentação, eu vou voltar às proporções que eu tenho o costume de utilizar. Então, eu vou adicionar 1 colher desse açúcar mascavo, que ele está bem escuro, e 1 colher do açúcar cristal. Então eu vou fazer essa mistura de açúcares, a minha cultura se dá bem com essa mistura, e também vou adicionar 10 gotas de uma solução de carbonato de cálcio, 10%, para trazer dureza e cálcio para esse meio de fermentação. Visto que em experimento passado eu mostrei que a minha cultura se desenvolve bem em meio com água dura. Isso não é necessário, é opcional. Se você está trabalhando com açúcar mascavo ou com meio de fermentação com produtos de boa qualidade, esses sais e nutrientes já estarão presentes. É algo opcional, é algo que eu faço. Então, eu vou adicionar 500 ml de água, 1 colher de mascavo, 1 de cristal e 2 colheres de grãos de kefir e vou deixar fermentando por 24 horas. Aqui em Minas, no sul de Minas, voltou a fazer bastante calor, tem chovido, a temperatura tem oscilado um pouco, mas com 24 horas eu consigo uma boa fermentação. Não fica muito azedo, não fica doce, a cultura se desenvolve bem. Então, fermentações longas tendem a trazer um pouco mais de estresse ácido para o kefir de água. Mas isso pode variar conforme a cultura e também conforme o meio de fermentação. Por isso é sempre interessante a gente estar testando. O que eu mais notei é a questão do aroma. O aroma não ficou, o cheiro não ficou do meu agrado. Então, aquele que eu coei, eu nem tomei, nem fiz nada, eu simplesmente descartei. Entre essa fermentação eu poderia ter deixado os grãos um pouco de molho na água, mas como eu observei que nos grãos não tinham sujeira, então eu optei por simplesmente já passá-los para uma nova fermentação. Futuramente eu pretendo fazer um experimento para ver a questão do efeito da temperatura no kefir de água. Talvez eu vou me mudar para Goiânia, mas ainda não é nada certo, e lá eu vou cultivar também o kefir de água e eu vou conseguir ter uma experiência real de mudar de lugar, mudar o clima e ver como que isso afetaria aí no kefir de água, mas ainda não é nada certo. E por enquanto eu continuo aí com o cultivo, né, nessa quantidade, nesse volume, que é o suficiente para o meu consumo.